Muito bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula aí do nosso curso de História e Colonização Europeia na África, século XIX a 1935. Eu sou o Pedro Vinícius Francisco Reis Dóvero, aluno e autor desse curso da Uninter, Centro Universitário Internacional Uninter, explicando para quem só está assistindo essa aula, não chegou a assistir as demais. Esse curso faz parte do estágio de extensão aí, docência no ensino médio. Então, a nossa quarta aula, o tema é Primeira Guerra Mundial, um enfoque no continente africano até 1935. Não é uma aula sobre a em si, explicação de toda que foi a Primeira Guerra Mundial, tudo que a envolveu, seus precedentes, então. Mas, claro, vamos abordar temática sobre ela, mas principalmente envolvendo a África. Então, os assuntos abordados: a dominação europeia, resumo, Primeira Guerra Mundial, o continente africano e a Grande Guerra, repercussões e consequências na África, fatores econômicos, êxodos europeus, territórios alemães. Ali acabou tendo um errinho ali, são territórios, conflitos entre brancos, revoltas e rebeliões, meio de controle e administração. Então, resumo da Grande Guerra, da Primeira Guerra. Acabei botando ali da Grande Guerra, que foi como primeiramente foi conhecido, interessante ressaltar isso, que só houve aí o nome de Primeira Guerra Mundial quando aconteceu a Segunda. Até então era a Grande Guerra. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, foi um resultado dos atritos entre as potências imperiais, os conflitos, o conflito ele durou 4 anos, então ele começou dia 28 de julho de 1914 e terminou em 11 de novembro de 1918 com a vitória da Tríplice Entente, formada principalmente pelas forças principais de Vitória, França, Inglaterra e Estados Unidos. A Grande Guerra ela é determinada, como falei, a Grande Guerra, porque não se sabia que ia acontecer uma Segunda Guerra, por isso Grande Guerra, e depois com a Segunda Guerra acabou se formando esse nome. É um conflito global, mas que envolveu principalmente a Europa e todos aqueles, o mundo ainda era não era um mundo totalmente global, digamos assim, a influência europeia ela era muito marcante em todo o globo, então tinha 2 blocos que enfrentaram-se, a Tríplice Aliança formada pela Alemanha, Áustria e Itália, a Tríplice Entente formada pela França, Inglaterra e Rússia, basicamente, acabou envolvendo cerca de 17 países. A guerra deixou 10 milhões de soldados mortos, outros 21 milhões ficaram feridos, também 13 milhões de civis perderam a vida. Um resumo do resumo também, para a gente que realmente na Primeira Guerra, ao conhecimento de todos aí, tudo que ela envolveu. A África e a Primeira Guerra, houve muitas rebeliões, grandes repercussões no continente africano, mesmo sendo travada entre as potências europeias na África como um todo. Logicamente, o comércio foi extremamente afetado com a escassez de importações durante todo o período da guerra, bem como de recursos humanos e materiais. Deixa eu só voltar aqui. Então, como dito, embora a disputa efetivamente se deu conflito entre as potências europeias, a África acabou se envolvendo indiretamente, como se é dito, mas diretamente, porque muitos soldados, milhares de soldados lutaram, e a consequência ela foi direta na economia da África, as hostilidades que acabou
gerando isso, com certeza se estendeu para a África, até porque ela no momento estava praticamente toda colonizada pelos, pelos europeus. Citando então, a partir de 3 citações diretas aí, de Pires e Fogart, né, que tem bastante influência aí nessa aula de hoje. Dizem assim: apesar da maioria dos confrontos ter ocorrido em solo europeu, o envolvimento do continente africano na Grande Guerra acabaria por ser tudo menos irrelevante. Ao longo de 4 anos, a África forneceu recursos materiais e humanos, numa escala sem precedentes, para a frente ocidental. A África ver-se-ia assim envolvida na Grande Guerra em virtude não só do controle político que a Europa exercia sobre o continente, mas também devido ao potencial estratégico de muitos desses recursos e infraestruturas, sobretudo portos, linhas de comunicação e estações telegráficas considerados indispensáveis à prossecução da guerra. As colônias não foram por isso meros campos de batalha, elas eram parte integrante das economias de guerra dos países europeus, fornecendo matérias-primas, alimentos e soldados para a frente ocidental. É por isso é comum dividir-se os objetivos dos aliados para a guerra em África em 2 grandes fases, né? Uma primeira de curta duração, apenas algumas semanas, marcada pela destruição da capacidade ofensiva da Alemanha, né, e a neutralização dos respectivos portos africanos, e um segundo momento cujo principal objetivo era garantir a conquista das colônias alemãs. Isso a gente vai falar um pouco mais para frente, né, diretamente sobre os territórios alemães. Voltando, então, a Alemanha, então, o objetivo era neutralizar, então, esses portos africanos, e um segundo momento cujo principal objetivo era garantir a conquista das colônias alemãs, por forma a evitar que essas servissem de base à subversão dos territórios sob sua administração. A Grande Guerra foi assim um conflito europeu que rapidamente se estendeu à África, em parte devido ao sistema de alianças em que a diplomacia europeia do século XIX se tinha alicerçado. Contudo, continua a ser um continente negro, sobretudo na competição entre potências europeias pela posse de colônias e pelo controle de áreas de influência que se devem buscar também as origens da Grande Guerra. Interessantíssimo, né? Porque a gente vê aí, em 1885, quando sucedeu ali o fim da Conferência de Berlim, né, a partilha da África, e entre essas divisões estava a Alemanha. A Alemanha fazia parte das divisões europeias, ela que procedeu, né, com Bismarck, que iniciou os trâmites para burocratizar isso. E aí tu vê que 30 anos depois, mais ou menos, né, 25 anos depois, se sucede uma guerra estrondosa envolvendo principalmente a Alemanha contra a Inglaterra, né? Claro que a guerra ela se iniciou, né, com a Áustria-Hungria, Áustria, mas tava todo mundo dependia do outro, então acabou o que a gente precisava aí para começar uma guerra, né? Uma disputa de poder, tudo tendo a ver com essa ascensão imperial, né, que as grandes nações da Europa queriam, né? É uma coisa tipo, o príncipe Francisco, uma morte Francisco Ferdinando por Gravilo, né? E aí começa a guerra. Não, já se tinha, parecia o pavio estava curto para estourar, né? Para tu ver que as coisas não são realmente como elas aparentam, né? E antes disso tinha a Bela Época, né? Citando mais uma vez Pires e Fogart, né? Tal como iria acontecer durante o conflito mundial, o segundo conflito mundial, né, em 1939 a 45, os principais motivos por trás do envolvimento da África na Primeira Guerra Mundial foram de natureza predominantemente política e não militar, informando uma estratégia global que nunca foi pensada em termos estritamente continentais europeus.
Nesse sentido, uma campanha numa região periférica como a África acabou por desempenhar um papel extremamente importante na condução da guerra, dando especialmente à Grã-Bretanha e aos seus aliados mais a oportunidade de combater a Alemanha. Quando chegamos a 1918, verificamos que o continente africano se excluiu nos territórios sob o domínio espanhol, que permaneceram neutrais, estava sob conjunto formalmente envolvido na guerra. Interessante a gente pensar nas motivações, nas ações das potências europeias para ocupar a África, movidas por um discurso humanitário, mais uma vez citando isso, e comercial, a fim de desenvolver povos justos e civilizados, estava dos europeus para crescerem moralmente e economicamente, fazendo florescer um bem-estar social. 3 décadas após a Conferência de Berlim, sucedeu aí a Primeira Guerra, mostrando mais uma vez, como já ressaltei bastante na última aula, que existia um território muito diferente, nada respeitoso, não tinha quase nada a ver com aquilo que do discurso europeu, para a conquista na África. Países autodenominados desenvolvidos sucumbiam o mundo todo com suas disputas de poder, deturpando o máximo que podiam de seus territórios. África, citando mais uma vez Piri Fogart. Em 1914, apesar da presença europeia em África ser bastante expressiva, as principais potências ainda tentaram chegar a um entendimento por forma a conseguir que o continente se mantivesse neutral, face à guerra que eclodira na Europa. De uma forma geral, esperava-se que as disposições do Tratado de Berlim de 85, relativas à neutralidade da bacia convencional do Congo, permitisse evitar que a guerra se alastrasse à África Ocidental e Central. Nas vésperas da eclosão da guerra, na Europa não existiam quaisquer tensões entre colônias britânicos e alemães. Na verdade, as guarnições militares na África Oriental britânica e alemã eram um pouco expressivas, compreendendo 2.400 oficiais e ascaris e 216 oficiais e 2.540 ascaris, respectivamente. Contudo, o início do conflito criou de imediato um clima de tensão e suspeita entre as duas comunidades europeias. Em 23 de agosto de 1914, o subsecretário alemão para os assuntos externos ainda tentou, por intermédio do embaixador norte-americano em Berlim, conseguir a neutralidade dos Camarões, África Equatorial Francesa, África Oriental Alemã, Uganda, Nyasaland, uma parte da Rodésia e África Oriental Alemã. Contudo, a proposta seria recusada tanto por britânicos como por franceses, que cita Pires Fogart, 2014. Repercussões e consequências na África. Repercussões na África e suas consequências. Desculpa ali, acabou se repetindo o título. Citando então Crowner, do nosso principal título aí da História da África, volume 2. Embora as campanhas travadas em solo africano não exercessem senão influência marginal sobre o curso da guerra, tiveram importantes repercussões no continente. Mais de 1 milhão de soldados africanos participou dessas campanhas ou de operações militares na Europa. Um número ainda maior, homens, mulheres e crianças foram recrutados, muitas vezes à força, para servir como carregadores em exércitos cujos suprimentos não podiam ser transportados por meios convencionais, como estradas, ferrovias e bestas de carga. Mais de 150 mil soldados e carregadores perderam a vida na guerra. Muitos mais ficaram feridos e mutilados. No término das hostilidades, todos os países da África, com exceção dos europeus, territórios espanhóis que permaneceram neutros, estavam formalmente envolvidos num campo ou no outro. A guerra trouxe combustão interna para a África. A guerra trouxe
esse motor de combustão interna e com ele as estradas de rondagem. A África Oriental, a longa campanha contra os alemães, o problema do transporte de provisões impuseram a construção de várias estradas, como a que liga Dodoma, na África Oriental Alemã, a Tucuyu, na extremidade setentrional do Lago Nyasa, Stanley Crowder. Para a África Oriental, a Primeira Guerra foi devastadora. Na década de 1930, Philip escrevia: a experiência do período de 1914 a 1918 foi tal que realmente fez o nativo do Quênia sair de seu sono secular. Comparativamente com o número de estudos que tratam das consequências políticas da guerra, poucos foram os trabalhos consagrados às suas repercussões sociais. No entanto, seu impacto sobre os atiradores, carregadores e camponeses que foram arrancados do pequeno mundo de suas aldeias para serem enviados a milhares de quilômetros, bem como o papel por eles desempenhado nas sociedades ao retomarem, são aspectos fundamentais da história colonial. Bem, durante a guerra, que envolviam a guerra, os soldados africanos descobriram algumas fraquezas dos europeus, resultando em uma ascendência do espírito nacionalista. Isso eu comentei na nossa última aula sobre, por mais que é difícil, de ver, mas isso, claro, que teve pontos positivos, que acabaram se tornando positivos, dentro da colonização, mas que deveriam ser feito de forma diferente. Dentro desse meio, a gente já falei bastante sobre as guerras internas e quanto isso influenciou para facilitar um processo de colonização, entrada efetiva das ocupações nos territórios africanos. Por outro lado, as disputas internas acabaram começando a ser diminuídas e ascendendo, então, esse fator nacionalista, que vinha a vigorar aí, no continente africano, devido a essa imposição aí dos europeus, promessas de reformas para os africanos devido ao esforço na guerra aos aliados, Em muitos territórios que haviam contribuído significativamente em homens e em material, com o esforço da guerra, a população esperava ao menos uma contrapartida numa reforma social e política. Em alguns casos, as autoridades coloniais haviam expressamente prometido mudanças em troca de maior ajuda das populações autóctones. Deixa eu só ajeitar aqui. Preciso ajeitar ali que eu estava... não estava bom assim. Muito bem. Na África Negra Francesa, prometeram a Blaise Diagne uma série de reformas para depois da guerra. Se ele quisesse recrutar o complemento de que a França necessitava para a frente europeia. Foi o que Diagne fez, mas como as reformas jamais foram implantadas, essa acabou sendo uma das razões pelas quais perdeu a confiança de seus partidários. A contribuição da Argélia para o esforço de guerra foi compensada pela melhoria da situação econômica e política dos argelinos. Nessa reforma puseram-se os colonos, embora ela tenha parecido extremamente limitada ao emir Khalid Neto de Abdelkader, que criticou veemente a administração francesa e foi deportado em 1924. Muito justamente foi considerado o fundador do movimento nacionalista argelino. Na Tunísia, uma delegação de 30 representantes da comunidade árabe solicitou ao rei que procedesse a uma reforma política, lembrando-lhe os sacrifícios feitos pelo país durante a guerra. O movimento, em 1920, deu origem ao Destur, o Partido da Constituição, foi sem dúvida em grande parte obra de soldados e trabalhadores repatriados, descontentes com a situação de inferioridade que sofria em seu próprio país. Na África Ocidental Britânica, a imprensa geralmente leal para com os britânicos e crítica
para com os alemães, acreditava que, em compensação, à elite culta seriam atribuídos maiores responsabilidades na administração colonial. O nacionalismo branco, sobretudo na África do Sul, né, foi estimulado devido aos processos da guerra. Né? Nesse país, a rebelião dos Afrikaners foi rapidamente sufocada, mas não o estado de espírito que deu origem a ela. Como dizem William Henry Vetcher, Grounder 2010. A rebelião confirmou aquilo que a guerra dos Boeres havia demonstrado, ou seja, que a solução não residia na força. O combate deveria ser travado na arena política. Foi assim que, gerado na Guerra dos Boeres, o moderno nacionalismo afrikaner veio à luz durante a rebelião de 1914. Se não tivesse havido a Primeira Guerra Mundial, os boeres talvez conseguissem adaptar-se melhor à política de conciliação de Botha e de Smuts. A guerra os constrangeu a se organizarem, né? A princípio clandestinamente, né, no quadro da Afrikaner Broadband, depois do Partido Nacional expurgado, né, cita Crowder 2010. Né? No Quênia, os colonos brancos aproveitaram as hostilidades, né, para conseguir importantes vantagens políticas diante da administração colonial. Hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre os impactos da guerra na África como um todo, né, na nossa última aula, mas é importante ressaltar aqui, né, as consequências da Grande Guerra em África, cujos impactos fizeram sentir logo após, né, o término da guerra, são consequências ao longo, né, dos 4 anos de guerra. Né, só podem, esses danos só podem, em grande medida, ser comparáveis aos efeitos devastadores provocados por séculos de escravatura. Como isso é pesado, né? Comparáveis aos efeitos devastadores, né? Que todo o sistema escravocrata ele acabou causando. De uma forma geral, podemos afirmar, diz Pires e Fogarty, desde logo que os impactos da Grande Guerra, quando analisados para além da destruição provocada por 4 anos de conflitos, fizeram sentir no cotidiano do continente devido a 3 principais causas. Recrutamento das populações africanas, o êxodo dos europeus, que vai ser o nosso tópico depois, e o impacto econômico, que também vamos falar aqui. Informações estão mais detalhadas sobre o abuso com os africanos, que cita Pires e Fogarty. A Alemanha e os aliados terão recrutado nos territórios da África Central e Oriental entre 1914 e 1918 cerca de 1 milhão de carregadores, aproximadamente 3 por cada militar branco. Os salários pagos aos carregadores eram miseráveis e as tarefas que tinham que desempenhar por si só também, né? Extremamente, né, duras em tempo de paz devido às dificuldades de comunicação e agressividade das condições climáticas. Seriam ainda agravados pelo evoluir das operações militares, né? Os animais morriam devido à doença do sono transmitida pela mosca de tsetse. E os exércitos, quando se movimentavam no interior do continente, longe dos rios, e com uma rede ferroviária escassa, né, ficavam dependentes dos carregadores para transportar abastecimentos e munições. Né? Os carregadores eram, por isso, nas palavras de David Killigrew, the hands and feet of the army, né? As mãos e os pés do exército. Né? Qualquer campanha, por mais insignificante que fosse, necessitava de milhares de voluntários. É bom de ver, por todas as condições já mencionadas, que os carregadores que por esta altura eram ainda voluntários.
disponíveis para integrar e satisfazer necessidades crescentes dos exércitos em campanha começaram a escassear muito rapidamente, né? Durante os anos de guerra só na África Oriental morreram cerca de 100 mil carregadores. Em 1915 era publicado um decreto instituindo o recrutamento obrigatório de soldados carregadores. O diploma era dirigido a todos os homens com idades compreendidas entre 18 e 45 anos. 2 anos mais tarde, a medida era estendida ao protetorado de Uganda. Eu cito a Pires Fogarty. Mais uma vez, Pires e Fogarty, né, fala um pouco sobre as graves problemas de saúde para os africanos. Né? Os efeitos do recrutamento em massa de carregadores fizeram se sentir rapidamente nas comunidades locais, desde logo na respectiva atividade agrícola. Né? Apesar das mulheres terem continuado a semear e colher os produtos agrícolas sem os homens para a lavra da terra, as produções decresceram e cedo se revelaram insuficientes, né, para suprir as respectivas necessidades alimentares. Né? Os preços dos escassos alimentos disponíveis aumentaram rapidamente e a fome fez se sentir de forma generalizada um pouco por todo o continente, só sendo, né, suprimida em parte pela importação de alimentos da Índia e da África do Sul. No Uganda, né, de 1918 a 1919, né, 1 em cada 4 habitantes morreu de inanição. Gente, são números. É complicado isso, né? Eu não quero, à medida que eu leio citações e falo sobre, né, a gente, por causa da situação de Covid que a gente vive, a gente acaba tornando a morte de uma pessoa só em números, né? Mas a gente está falando de vidas, né, de famílias sofrendo pela perda de seu ente, e aqui milhares de famílias, né? Então é esse panorama que a gente também tem que analisar, né? A situação ela teve consequências notórias também na exportação de produtos agrícolas, cacau, inhame, mandioca, cereais, feijão, café e de produtos indispensáveis ao esforço de guerra aliado, o linho, sobretudo a partir de janeiro de 1918, com as quedas na produção que foram acentuadas. Um pouco sobre a deturpação cultural, que também a gente vai estar falando mais na nossa última aula, né? Ao longo desses 4 anos, as populações europeias e africanas foram deslocadas, né? Culturas foram destruídas, né? Num cenário onde há contestação ao domínio político, econômico e administrativo europeu, né? Começou também inevitavelmente a ganhar notoriedade nos territórios do protetorado britânico da África Oriental, né? Terminada a guerra, as estimativas apontam que cerca de 100 mil africanos nunca terão regressado para casa, segundo Pires e Fogarty. Vale a pena mencionar também ainda o papel desempenhado pelos soldados africanos na frente europeia de guerra, né, efetiva lá na Europa, né, no Médio Oriente, também nas diversas campanhas, né, que a África acabou travando. Desde o início do conflito até o mês de novembro de 1917, né, o governo francês enviou 90 mil africanos para combater em França, né, no seu conjunto, e até no final de guerra as colônias francesas em África forneceram aproximadamente 450 mil soldados para a frente ocidental, desde aproximadamente 65 mil morreram nos campos de batalha dos europeus. É interessante que aqui, né, que alguns europeus recrutados então para uma determinada colônia, o outro para outra, né, e se enfrentavam mais uma vez em prol agora dos europeus. A guerra marcou assim também o início da migração de mão de obra argelina para a França, tendência que seria continuada durante o período entre guerras. Né? A preocupação interessante aqui, preocupação histórica e étnica deixada de lado na maneira que dividiram o Congo, né? É o que cita Crowder, né? No entanto, a maneira como Camarões e Togo foram divididos
sem que houvesse a menor preocupação de ordem histórica e ética, provocou vivíssima amargura em certas parcelas da população desse território, sobretudo entre os Eie do Tongo. Para os habitantes das antigas colônias alemãs, se fala aqui da divisão porque a Alemanha era, pegar, né, as potências europeias da divisão da África, a Alemanha de um lado, né, contra a Inglaterra, né, e os outros países. Bom, se a Alemanha está saindo fora, né, aqui a gente vai dividir, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre os territórios alemães. Mas aí, exemplo do Togo, né, há uma deturpação, né, simplesmente divide os povos, os territórios ali, e a etnia, famílias entrelaçadas na cultura, ela não é nem colocada em jogo. Para os habitantes das antigas colônias alemãs, a sorte não melhorou muito com a troca dos senhores. Na opinião de alguns africanos, a balança até mesmo podia pender mais em favor dos primeiros, né, dos alemães, do que aqueles que estavam agora tomando posse das suas terras. Né? Em Camarões de Togo, a população guardava certa nostalgia do antigo regime, pois os franceses haviam introduzido o sistema de trabalho obrigatório, os britânicos estavam menos empenhados que seus primeiros germânicos no desenvolvimento dos territórios, né? Pelo fato de a França e o Reino Unido considerarem puramente transitório o papel de mandatários, os dois tubos foram menos desenvolvidos que a Costa do Marfim e a Costa do Ouro, assim como Tangânica. Citando Crowder 2010, não era fácil defender as colônias alemãs, né, devido à supremacia naval dos aliados e a enorme inferioridade numérica das tropas coloniais lá quarteladas. Né. De início, os alemães esperavam que a rápida vitória na Europa, para eles certa, evitasse a participação direta das colônias, abrindo-lhes a possibilidade de realizar a ambição de uma Mitteláfrica, que ligaria Camarões e a África Oriental e arruinaria de uma vez por todas o velho projeto britânico de um eixo Cabo Caia. Mas, tão logo se fez claro que uma vitória rápida era impossível. Né? Os alemães compreenderam que campanhas prolongadas mobilizariam na África tropas coloniais aliadas que de outra forma seriam deslocadas para a frente europeia. Essa estratégia foi brilhantemente explorada pelo general von Lotton-Vorbeck, que à frente das tropas alemãs da África Oriental combateu os aliados, em alguns momentos com um número 10 vezes maior de efetivos por todo o decurso da guerra. Então, mais de 1 milhão de africanos foram recrutados para lutar pelas forças europeias, foram civis, mulheres, jovens e crianças que foram encarregados de fazer o serviço de carregamento para os combatentes europeus, né, envolvimento de cerca de 2,5 milhões de africanos na guerra. Né, muitos africanos se voluntariaram para lutar para tropas europeias a fim de ganhar cidadania europeia. Esse é um ponto bem interessante. Isso aconteceu principalmente nos senegaleses e algerinos, né, no caso para o exército francês. Em várias colônias europeias, o serviço militar foi obrigatório antes e durante o período da Primeira Guerra Mundial. Citando Pires de Fogarty. No verão de 1914, existiam 14.785 soldados africanos na África Ocidental. Quando a guerra eclodiu, apenas a França dispunha de um número significativo de tropas coloniais nos seus territórios, cerca de 15 mil homens. Em 1912, com vista à criação de um exército negro permanente, tinha sido publicado um decreto que tornava obrigatório o serviço militar durante 4 anos para todos os africanos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 20 e os 28 anos. Contudo, e à medida que o conflito foi evoluindo, né, todas as potências coloniais foram compelidas a expandir os respectivos contingentes coloniais, recorrendo muitas vezes ao recrutamento e à incorporação de voluntários. Começando então, nas palavras do governador da África Ocidental francesa, Gabriel Englevin, uma verdadeira caça ao homem
No ano de 1915 a 1916, as autoridades francesas estabeleceram como objetivo o recrutamento de 50 mil homens. O descontentamento e a revolta das populações cedo se fez sentir, tornando impossível a realização de incorporações nas regiões sublevadas. Contudo, as estimativas apontam para que, durante os anos da guerra, cerca de 483 mil soldados coloniais terão integrado o exército francês. Para juntar aos soldados da África Ocidental, mais de 250 mil soldados do norte de África e Madagascar integraram o mesmo exército. Fatores econômicos também aqui, né, junto da repercussão da África. Então, a depressão econômica foi uma das marcas, né, da Grande Guerra na África. Né, uma das estratégias dos alemães foi causar descontentamento dos autóctones, né, com os aliados, a fim de gerar revoltas em suas colônias e hostilidade para ajudar na guerra. A declaração de guerra prejudicou consideravelmente, né, a vida econômica da África de modo geral, provocou a queda dos preços dos produtos básicos e elevação dos preços dos artigos importados, dada a redução da oferta. Em Uganda, esses preços chegaram a aumentar 50% de um dia para outro. É bem interessante. A estrutura do intercâmbio entre a África e a Europa foi radicalmente modificada com a expulsão dos alemães dos territórios aliados, onde, em certos casos, como em Serra Leoa, eles foram responsáveis por 80% do comércio de importação e exportação. As colônias dos aliados se viram prejudicadas com a exclusão dos alemães dos negócios comerciais, né? Pois havia muito como se interligada a outra, né? O poder aquisitivo das empresas de exportação e importação instaladas na África caiu drasticamente com a mobilização e a partida voluntária, né, ou forçada de grande parte do pessoal europeu. Em 1917, na África Ocidental Francesa, aproximadamente 75% dos comerciantes europeus estavam mobilizados. Embora o número de representantes europeus nas colônias havia caído drasticamente, né, sua mão pesada de administração e controle se mantinha com controle de preço, aquisição de colheitas, cultivo obrigatório de certos produtos, recrutamento de mão de obra para projetos essenciais e distribuição da tonelagem disponível nos navios mercantes. Stanley Crowder. Então vamos para o nosso próximo tópico aí, né? Comecei também, a gente vai falar sobre dois tópicos agora aí, né? Territórios alemães e o êxodo europeu, né? Logo após a declaração de guerra, invasões nas colônias alemãs foram uma das primeiras medidas dos aliados, né, causando diversos conflitos. A exemplo disso, citando Brown. A corrente favorável à extensão do conflito às possessões alemãs acabaria predominando. No caso do Reino Unido, né, que tinha o domínio dos mares, a estratégia definida pelo Committee for Imperial Defense, Comissão de Defesa do Império, previa que a guerra se estendesse às colônias do inimigo. Para conservar essa supremacia naval, né, o Reino Unido precisava utilizar o sistema de comunicação e os principais portos da Alemanha na África. Quanto aos aliados, né, a vitória lhes permitiria dividir as possessões alemãs a título de presas de guerra. Essa consideração pesou certamente muito na decisão tomada pelo comandante-geral das forças da África do Sul, geralmente Louis Botha, e pelo ministro da Defesa J.C. Smuts, de colocar as forças sul-africanas ao lado dos aliados, invadir o sudoeste africano-alemão, a atual Namíbia, e depois participaram na campanha da África Oriental, mesmo contando com a oposição aberta de Afrikaners intransigentes. Não foi fácil para os alemães defenderem suas colônias na África. Tinham em mente que teriam vitória rápida na Europa, já que o mesmo não estava acontecendo. Construíram então estratégias de imobilização, prolongada nas suas colônias para conter o avanço dos aliados. Estando Pires Fogarty, por essa altura, as exportações alemãs
para suas colônias em África cifravam-se em 57,1 milhões de marcos, pouco mais de 2% do valor total do comércio alemão externo, em 1913. O Reich, entre 1894 e 1913, tinha gasto mais no desenvolvimento e manutenção dos seus territórios coloniais, de 2 milhões de marcos, do que o valor total do seu comércio com aqueles territórios, 972 milhões de marcos. Em 1914, a Europa controlava 85% do mundo. Ou seja, como eu falei antes sobre a repercussão global que sucedeu à guerra, Por quê? Porque o mundo, de forma geral, ele estava nas mãos dos europeus, que hoje a gente vê muito forte, baseado nos Estados Unidos e na China. A Alemanha não queria perder suas posses, A possibilidade de guerra, de propagar a África, era na verdade uma hipótese que não agradava a Alemanha. A estratégia de Guilherme II passava antes pela obtenção de uma rápida vitória militar na Europa, que lhe abriria a possibilidade de construir uma região geoestratégica, ligando os Camarões à África Oriental, estratégia cujo principal objetivo era eliminar o velho sonho britânico de construir um eixo ligando Cabo Cairo. Aqui você vê, citando Benito Fogart, nessa citação que eu acabei de falar. Aqui a gente vê uma situação bem interessante, porque ao passo, por isso que não é só indireta e diretamente relacionado com a África, a Primeira Guerra Mundial, porque ao passo que eles disputavam, as potências europeias disputavam a Grande Guerra na Europa, os interesses dentro da África eram muito grandes. Aqui você já vê que a disputa entre, não posso deixar a França se expandir, não posso deixar a Inglaterra se expandir, posso deixar a Alemanha se expandir. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma estrada de ferro para ligar tal ponto a tal ponto, no sentido de me favorecer. Então, também depois nós vamos falar na nossa última aula sobre as construções, as modernizações. Elas não tinham a ver com o desenvolvimento da África. Eles tinham a ver com o desenvolvimento dos próprios europeus, para facilitar e para denegrir até, diminuir o poder aquisitivo de outra nação. São coisas diferentes. Logo após a declaração de guerra, estamos no Benito Fogart, após a declaração de guerra da Grã-Bretanha e Alemanha, 4 de agosto de 1914, uma das principais prioridades de Londres foi eliminar e controlar o potencial estratégico das possessões colônias alemãs um pouco por todo o mundo. Uma orientação que se fez sentir de forma particularmente ativa na América Latina e África, e que consistiu em capturar as instalações portuárias e estações de cabos submarinos. Esse era um dos postulados que se encontrava inscrito no memorando elaborado pelo cônsul britânico Errol MacDonald acerca das possibilidades da Grã-Bretanha resgatar os negócios alemães na África Portuguesa. Nomeadamente em Moçambique. O processo estava concebido para ser aplicado a médio prazo, apoiando-se na capacidade empreendedora da iniciativa privada e no talento do Estado, e encontrar os meios adequados para estimular e promover o investimento. Vale a pena ter presente que, apesar das colônias alemãs em África, militarmente pouco guarnecidas como vimos, não representarem uma grande ameaça para os territórios vizinhos franceses e britânicos. Seria no Togo, perto da estação de telegrafia sem fios de Camina, logo a 12 de agosto de 1914, e não na Europa, que a Grã-Bretanha dispararia o seu primeiro tiro na Grande Guerra. Recorda-se que os britânicos tinham entrado em Lomé sem oposição logo a 8 de agosto. No final do mês, a Grã-Bretanha e a França tinham acordado numa divisão do Togo para fins de administração militar. Do ponto de vista simbólico, este aspecto é importante para demonstrar a natureza
moderna da Primeira Guerra Mundial e o caráter global e multirracional do conflito. Por tudo isso, os esforços tendo em vista a neutralidade do continente africano rapidamente sairiam orados. 5 de agosto de 1914, tropas do Protetorado Britânico do Uganda atacaram os postos avançados alemães perto do Lago Vitória e na União Sul-Africana, cujos territórios faziam fronteira com a colônia alemã no sudoeste africano. O primeiro-ministro Louis Botha e o seu ministro da Defesa, James Smuts, cedo manifestaram seu apoio ao governo britânico. Botha e Smuts sabiam bem que, para conservar a sua supremacia naval, o Reino Unido tinha que controlar tanto o sistema de comunicações como os principais portos da Alemanha em África. Falando agora, então, sobre o êxodo europeu. A diminuição, então, dos europeus na África, hein? Pires Fogarty, diminuição. Por outro lado, foram significativos também os impactos trazidos pela guerra à população europeia que vivia na África. Os homens que se encontravam em idade de recrutamento foram incorporados em unidades militares, estacionados no continente ou enviados para combater na frente europeia ocidental. A situação acabaria por dar origem a um significativo êxodo de europeus e, consequentemente, a uma diminuição muito significativa do número de funcionários que exerciam funções administrativas e comerciais, em particular na Nigéria do Norte, onde entre 1914 e 1918 algumas circunscrições ficaram totalmente privadas de administradores. Uma das consequências mais visíveis desse êxodo foi, por forma a evitar a completa paralisação de alguns serviços, ocupação por africanos instruídos, de cargos cujo acesso, em alguns casos, até então se encontrava reservado apenas aos europeus. Por outro lado, do ponto de vista religioso, a guerra determinaria também o fim da hegemonia das missões cristãs. No pós-guerra, as funções dos missionários alemãs seriam ocupadas por africanos. Citando aí, o Pires Fogarty. Citando Crown, a guerra assistiu a um significativo êxodo dos europeus que exerciam funções administrativas e comerciais nas colônias dos países aliados, obrigados a partir para a frente ocidental ou a incorporar-se às unidades estacionadas na África a fim de combater em qualquer parte do continente. Já eram poucas porcentagens de europeus que estavam ali estabilizados nas ocupações territoriais africanas. Muitos, milhares, milhões acabaram partindo aí de volta para combater lá, ou para combater dentro da própria África. O resultado desse êxodo foi o declínio, não a completa paralisação de inúmeros serviços essenciais anteriormente a cargo dos europeus. Em certos casos, como no Senegal, africanos foram especialmente treinados para ocupar as funções vagas. Cargos de administração foram ocupados por africanos instruídos, e tropas britânicas, em meio ao êxodo, buscaram ocupar territórios que estavam com defasagem de europeus. Deixa eu só ver aqui, gente. Botei aqui, ainda vai ter, vamos falar sobre as revoltas, meio de controle e demais considerações. É interessante ressaltar que houve conflito entre os brancos na própria África. Acabei ressaltando antes um pouco sobre isso. O teatro envolveu fortes conflitos entre os europeus devido à ocupação fora do eixo diplomático. Citando Crowder. Aos olhos dos africanos, o espetáculo inédito de europeus combatendo entre si, coisa que jamais havia feito durante a ocupação colonial, ou talvez um pouco só, talvez tenha sido ainda mais chocante do que o aparente êxodo. Pior ainda, os colonizadores incitavam os súditos uniformizados a matar o inimigo branco, até então pertencente a um grupo considerado sacrossanto,
dada a cor de sua pele, né, sendo todo ataque a qualquer de seus membros punido com a máxima severidade. Estando Pires de Fogaça, suscitou uma guerra de brancos contra brancos no território onde a maioria era negra. Em 1914, ano da inclusão da Grande Guerra, com a exceção da Etiópia, da Libéria e da União Sul-Africana, que eram independentes, da Líbia e de Marrocos, que não tinham sido ainda formalmente conquistados. O resto do continente africano encontrava-se já ocupado e dividido entre o Reino Unido, França, Alemanha, Portugal, Espanha, Itália e Bélgica. O Reino Unido era então o mais importante poder imperial em África, né, não apenas em termos de extensão territorial e população, mas também porque exercia controle sobre as principais rotas comerciais na região situada a sul do Saara, antigo África e a Primeira Guerra Mundial. Então, nosso próximo tópico: revoltas entre brancos e rebeliões africanas, né? Falei um pouco ali, desculpa, acabei voltando, né, no slide, né? Falei um pouco agora sobre esse confronto, né? E em estados em que a autoridade europeia ainda não tinha se consolidado, né, como a Costa do Marfim, Líbia, Uganda, houve diversas revoltas contra as forças europeias, né? Movimentos militares africanos buscavam restaurar a soberania que lhes havia sido retirada. Stand Ground. Os franceses não conseguiram sufocar imediatamente a revolta de 1916 no Borgo Dalmiano, porque grupos étnicos vizinhos, né, os Sumba de Atakura, os Pila-Pila de Semeri e os Holi-Nyumi, entre outros, também estavam em revolta. Lealta, que havia conquistado Marrocos, temia a irrupção de um levante caso cumprisse a determinação da metrópole. Remeter para a França metade de seus 70 mil homens e recuar para a costa do Atlântico, cita Crown de 2010. Sobre suas causas, né, sobre as causas das revoltas, na verdade eram segmentos de resistência iniciadas há décadas, né, as causas das revoltas e movimentos de protestos que eclodiram pouco a pouco por toda parte. Naquela época divergem muito, né, nem todas as estão diretamente relacionadas com a própria guerra. Em alguns casos, como na Líbia, chamou-se revolta o que de fato nada mais era que a continuação da resistência, né, conquista e ocupação europeia. Os motivos acusavam muitas vezes natureza diferente. Não há dúvida de que o espetáculo do enfraquecimento da autoridade europeia decorrente da partida em massa de metropolitanos encorajava veleidades e revolta tanto quanto a chegada de europeus, particularmente soldados britânicos, desencorajava a energia de Stand Ground. Múltiplas razões explicam os levantes, né? Desejo de recuperar a independência, ressentimento contra a obrigatoriedade de trabalho forçado, a oposição religiosa, nomeadamente pro-islâmica, a guerra de reação às restrições econômicas geradas pela guerra, descontentamento com certos aspectos do regime colonial, né, cuja natureza se desvendou nitidamente durante os anos de guerra, e acrescenta-se por fim, sobretudo na África do Sul, os sentimentos pró-germânicos das populações submetidas aos aliados. Então, são vários motivos de rebeliões, né, que diferente de resistência, que não estavam mais resistindo ao impasse, eles não aguentavam mais o que estava acontecendo, então cria uma outra estratégia para burlar o sistema europeu, eles saírem daí. É um dos fatos, né, que justifica a repulsa da maioria dos africanos pelas ocupações europeias em seus territórios. São as inúmeras revoltas, né, que ocorreram então durante a Primeira Guerra Mundial. Muitas, né, na Nigéria, no Egito, em Madagascar, né, diversos rebeliões
que acabaram se tornando cada vez mais explícita, né, no continente africano. Interessante, né, que cita Crown, os jovens mutilavam-se para não servir o exército colonial. As migrações de protesto alcançaram tamanha amplitude que se calcula que 62 mil o número de homens que deixaram a África Ocidental Francesa. Em Zanzibar, os homens escondiam-se de dia e passavam a noite em árvores para não serem listados como carregadores. É louco, né, a gente pensar no tamanho, né, da repercussão dentro do lado do continente africano sobre essas situações. Também de controle e administração, né? Entre as duas guerras, né, o controle colonial havia passado mais para um controle institucional, civil do que militar, né? Cada vez mais burocrático, né? Se tornou um sistema administrativo dos europeus dentro do continente africano. Porém, quando acordos saíam do controle europeu, o uso bélico tomava conta, né? De forma geral, né, a colonização foi implantada na base das baionetas, né, e era como se mantinha. Embora a organização e eficiência variasse segundo as regiões e objetivos nacionais específicos no período de entre as guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, essas tropas coloniais exerciam principalmente funções de polícia, auxiliadas por forças de gendarmes recém-nascidas, mas como eram frequentemente destacados para regiões perante as quais eram cultural e etnicamente estrangeiros, né, os soldados africanos sentiam-se desarraigados de seu próprio meio social e hostilizados pelas populações locais com quem estabeleciam contato pela força. Esse dado, somado à recusa dos europeus em permitir o acesso dos africanos a postos de comando, e que implica o fato de o exército jamais haver cumprido na África nos movimentos de independência o papel político que desempenhou na Ásia e no Oriente Médio. De fato, a única potência colonial a organizar realmente uma polícia militar para os africanos sob sua dominação foi a França. Então, não foi período entre guerras, não foi um período de paz colonial, né? Atividades militares dos europeus, né? Embora a Europa estava toda devastada, elas tinham cada vez mais, né? Os europeus tinham estratégias muito grandes ainda ali. Os franceses muito fortes, né, com seus exércitos, né. Embora houve diversas operações militares entre as guerras mundiais, né, o período fora marcado por uma dominação administrativa, uma burocratização grande, movimentos de uma nova elite política que surgiu. Isso se deu devido às formações em escalas que preparavam funcionários, subalternos e chefes de tribos para educadores e administradores coloniais. Em vista disso, né, o evento pela independência nacional começava a aumentar. Porém, esse fervor de independência não estava nos desejos dos administradores coloniais. Não era o objetivo deles causar com vou dando, né, mais espaço, né, foi na verdade dando mais espaço porque os europeus, os administradores, eles precisavam, né, lutar na guerra e acabou que usavam, né, as elites africanas para administrar, e aí a partir dali acendeu, né, a busca pela independência, mas não foi algo que estava na mente dos europeus, né? Com certeza, se eles imaginavam que isso ia acontecer, eles não teriam colocado muita administração na mão dos africanos, não. Bem, gente, então a guerra ela assinalou portanto, um marco na história da África, né? Um conflito que gerou repercussões estrondosas, né? E tem uma curiosidade bem grande, né? A Primeira Guerra Mundial contrastou em termos de objetivos de impacto, dimensão e duração, com muitos conflitos que eclodiram ao longo do século XIX e que, tendo sido conduzidos na maioria das vezes contra as populações nativas, foram travados por objetivos locais e limitadores, né? O objetivo dos governos coloniais deveria ser o entender dos próprios colonos europeus brancos, garantir a pacificação e não combaterem-se entre si. O que a gente viu foi, além de combaterem-se entre si na Europa, combaterem
houve uma guerra dos brancos na própria África, houve economia balanceada, né, destruição dos povos, milhares de mortes, né, então e cada vez mais eu vejo uma galera se distanciando daquilo, né, as ações, né, daqueles discursos humanitários, né, tão enfatizados na conferência de Berlim, né. A gente vai, eu vou estar falando mais aí sobre os impactos, então, né, a nossa última aula são sobre os impactos de toda a colonização no território africano. E é isso, gente. Isso aí. Encerro aqui a nossa quarta aula. E nos vemos então na nossa quinta e última aula sobre os impactos da colonização. Muito obrigado pela atenção de todos.